Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Uma cidade chinesa afetada pela Covid-19 está oferecendo milhares de dólares a quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto da doença. A China mantém a política Covid-0 a qualquer custo. A cidade de Haihe, na fronteira com a Rússia, oferece 15.500 dólares como recompensa para quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto local da doença. O governo municipal ressaltou a necessidade de travar uma guerra popular de prevenção epidêmica e controle de transmissão do vírus o mais rapidamente possível. O gigante asiático registrou nesta terça-feira 43 casos locais em um pequeno foco da doença provocado pela variante Delta do vírus em 20 províncias e regiões. Pequim ressalta que os casos de contrabando, caça ilegal e pesca transfronteiriça devem ser reportados imediatamente e que uma pessoa que compra produtos importados online deve esterilizar e enviá-los para testes. Com a nova onda de contágios, milhões de pessoas foram colocadas em quarentena e as autoridades anunciaram regras mais rígidas para as viagens internas. Um foco de contágio na província central de Henan foi vinculado às escolas, o que levou as autoridades de saúde a pedir uma aceleração da vacinação das crianças. A China tem 5 vacinas com aprovação condicional, mas suas taxas de eficácia, que oscilam entre 50% e 82%, são inferiores às de marcas rivais, como Pfizer-BioNTech e Moderna. A agência estatal de notícias Xinhua atacou os críticos da política chinesa ao afirmar que as medidas estritas de contenção representam a melhor forma de salvar vidas. A Agência Alimentar da ONU anunciou que o número de pessoas à beira da fome em 43 países subiu para 45 milhões. A tragédia da falta de acesso à alimentação básica se intensifica no planeta. A Agência das Nações Unidas ressaltou ainda que a fome aguda disparou em todo o mundo. O aumento em relação aos 42 milhões de pessoas registrado no começo do ano se explica em grande parte na avaliação que inclui 3 milhões de afegãos. De acordo com a agência, conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 contribuem diretamente no número de pessoas que passam fome. O Programa Mundial de Alimentos disse que o custo de evitar a fome no mundo chega agora a 7 bilhões de dólares, contra os 6 bilhões e 600 milhões de dólares no começo do ano. O programa adverte que as formas de financiamento tradicionais estão saturadas. As famílias que enfrentam a insegurança alimentar aguda são obrigadas a tomar decisões devastadoras, casando filhos antes do tempo, retirando os mesmos da escola ou alimentando as crianças com insetos, folhas silvestres ou cactos. As secas no Afeganistão se somam ao colapso econômico e levam as famílias ao limite, enquanto na Síria, 12,4 milhões de pessoas não sabem de onde virá a sua próxima refeição. O aumento da fome também é observado na Etiópia, Haiti, Somália, Angola, Quênia e Burundi. A agência, que em 2020 venceu o Prêmio Nobel da Paz, considera que o planeta enfrenta um dos cenários de fome mais graves da história recente. Por este motivo, decidiu lançar a operação mais importante desde sua fundação em 1961, direcionada a 139 milhões de pessoas nos 85 países em que opera. Turistas e moradores se divertem com capas e sapatos coloridos na Praça de São Marcos, em Veneza, durante o período de cheia, que é comum nessa época do ano. A mais de 1 metro, a maré alta não foi suficiente para ativar as barreiras do sistema MOUS contra enchentes, que foram lançadas no ano passado para proteger a frágil cidade das cheias durante a chamada Aqua Alta. Em vez disso, foram montadas passarelas para que turistas e habitantes locais cruzassem a Praça de São Marcos sem molhar os pés. As inundações de Veneza são causadas por uma combinação de fatores ocasionados pela mudança climática, desde o aumento do nível do mar e marés altas, até o afundamento da terra, que fez com que o nível do solo da cidade afundasse. Há menos de 3 anos dos Jogos Olímpicos de Paris, a diretora da agência antidoping francesa prometeu um evento que deve ser um exemplo na luta contra o uso de substâncias ilegais no esporte. Paradoxalmente, ce n'est pas l'agence qui va effectuer des... Seremos muito vigilantes no controle, queremos dar o exemplo. Verificaremos todos os atletas franceses da delegação olímpica.
A importância será ainda maior pelo fato de a França ser o país anfitrião, disse a diretora da agência antidoping francesa, Dominique Laurent. Segundo ela, há modalidades que merecem mais atenção. En revanche, nous aurons un rôle très important. São sempre os mesmos esportes que devem ser supervisionados com mais cuidado, as provas de força ou resistência. Os esforços da comunidade internacional do esporte têm surtido efeito na luta contra o doping e a taxa de verificações positivas vem caindo nos últimos anos. Para Laurent, isso se deve à participação ativa da WADA, a Agência Mundial Antidoping. A WADA adquiriu um papel cada vez mais importante em todo o mundo. Ela tem ajudado a fortalecer o controle sobre o esporte de alto nível. Hoje, com a tecnologia, combatemos o doping, indo além dos testes de sangue e urina. Para estabelecer provas, além da análise positiva feita pelo laboratório, é necessário fazer investigações para comprovar violações que não são apontadas em exames laboratoriais. Tous les sportifs. O leilão de 2 pulseiras que pertenceram à rainha da França, Maria Antonieta, arrecadou mais de 8 milhões de dólares, o equivalente a quase 44 milhões de reais. As joias, com 112 diamantes, foram vendidas após 5 minutos de leilão na Christie's, em Genebra, por um valor que quase duplicou a estimativa inicial. Você viu como foi, havia vários lances, clientes na sala, outros por telefone. A estimativa era de 2 a 4 milhões, e a primeira oferta foi de 5 milhões de francos. Foi assim que os colecionadores ficaram animados em tentar adquirir um pedaço real da história que permaneceu na mesma família por 200 anos. No final, as pulseiras chegaram a 8 milhões de dólares, realmente um preço surpreendente para uma joia formidável. Antes de tentar fugir da França com o marido Luís XVI e os filhos em plena Revolução Francesa, Maria Antonieta mandou suas joias para Bruxelas. Da capital belga, elas foram enviadas para parentes na Áustria, seu país de origem. A monarca morreu guilhotinada em 1793. E antes de encerrar, o Muro dos Nomes, uma homenagem às vítimas do nazismo, foi inaugurado no centro de Viena, capital da Áustria. O memorial aos 64.450 judeus austríacos assassinados pelos nazistas se estende em um parque por uma área de 2.500 metros quadrados. A montagem é composta de 160 estelas ovaladas construídas em granito. Uma placa também homenageia outros grupos de vítimas e indivíduos que sofreram perseguições sob o regime nazista. Por muito tempo, a Áustria se viu exclusivamente como uma vítima do nacionalsocialismo. Mas muitos estavam na Heldenplatz em março de 1938 e aplaudindo. Muitos assistiram e participaram quando seres humanos foram roubados, expulsos e assassinados. Nós viramos o olho por muito tempo, até que tomamos conhecimento do nosso papel como perpetradores e da nossa responsabilidade histórica decorrente dele. Financiado pelo governo austríaco, pelas regiões e por doações, o projeto foi iniciado por um dos sobreviventes do Holocausto, Kurt Jakob Tutter, que fugiu de Viena em 1939 com sua família. Com o Muro dos Nomes, agora estamos estabelecendo um sinal visível não apenas para a nossa, mas também para gerações futuras, de que reconhecemos as páginas mais sombrias da nossa história e que aceitamos a responsabilidade. Antes da Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica austríaca contava com 192 mil pessoas, próximo a 4% da população. Quase destruído pelo genocídio ou pelo exílio forçado, o grupo recuperou lentamente seu lugar na Áustria depois de 1945. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.